Boa noite, Tite, Kleber, prazer em falar com vocês. Eu acredito que lá na frente você tem excelentes opções. Agora, quem será o teu meia de criação na Copa, Tite? Um abraço para ti. E, desculpa, o grande atleta que tu foi, eu tenho uma ruim lembrança que eu perdi o título pelo Guarani contigo, e, enfim... Mas, me refazendo aí um pouquinho da minha competitividade em relação a essa lembrança, Neymar virou o arco e flecha que o Kleber colocava antes. Né? O Coutinho tem essa função, Everton Ribeiro pode fazer essa função, Firmino pode fazer essa função, Paquetá pode fazer essa função. Eles são jogadores de articulação da criação que ficam numa faixa central do gramado e que podem fazer esse processo criativo para a equipe. Legal. Michele Janela, sua pergunta para o Tite. Beleza. Tite, por que a decisão de deixar a seleção depois da Copa? Boa noite, Michele. Estar técnico da seleção brasileira é algo extraordinário. E o convite que foi feito, e agora fazer um ciclo completo, não do meu trabalho, do nosso trabalho, em cima da comissão técnica, é também uma oportunidade de fazer um ciclo autoral, com início, meio e fim. Eu digo que a Gabriele, minha filha, ela sintetizou, ela disse assim: pai, tu é formador de equipe. Aí eu comecei a voltar para trás e ver a minha história toda, os títulos conquistados nunca foram assumir na metade do caminho e ser campeão com um trabalho de um outro profissional. Ela sempre foi. No Grêmio ela foi assim, no Inter foi assim, no Corinthians ela foi assim, e outras equipes de menor expressão, ela foi assim. Então, nos permitir fazer um trabalho com um ciclo completo. E depois, cara, tem que oxigenar, tem que dar oportunidade para outros profissionais. Eu não posso ter essa pretensão de ficar assim, de lutar, quero fazer de tudo para que eu permaneça. Não. Maturidade também é entender que existem processos e ciclos que terminam e que outros profissionais venham. Assim como eu vou para um outro local, seguindo um outro projeto, tendo igual responsabilidade e igual cobrança da mesma forma. Mas, Tite, o Rafael Veiga tem ainda chances de convocação? Michele, primeiro, o Rafael é um grande atleta e uma grande pessoa. E eu tenho conhecimento disso. Né? E talvez venha à vontade, porque eu primeiro, citando em algumas convocações, eu coloquei dessa forma. Né? O que tem é uma concorrência muito grande na função. E que, às vezes, escolhas elas fazem parte do processo. E que ele está e continua, sim, dentro das observações, dentro do acompanhamento, com a possibilidade de convocação. Escolhas. Às vezes, tu agrada a alguns, desagrada a outros, ele faz parte, mas respeito, ele permanece. Mais um jornalista de muitas Copas do Mundo, um homem rodado, outra pessoa que respeita muito, eu sei que te respeita também. Pergunta do mestre Alberto Helena Júnior. Tite, um grande abraço, sou seu admirador, mas discordo de algumas coisas que você faz. E uma delas é por que não chamar o Rafael Veiga, que está num grande momento, e sim o Felipe Coutinho, que desde que saiu do Liverpool nunca mais jogou em alta categoria, né? Alberto, um abraço para ti, bom falar contigo, faz tempo que eu não te vejo, com a possibilidade de te dar um abraço quando presencialmente estiver. Eu digo assim que concorrências, elas acontecem, eu coloquei anteriormente, eu acho que quem a Michele me abordou, ela faz parte, e faz parte democraticamente, inclusive, de entender opiniões contrárias. Né? Nós estamos num momento que a gente eu digo assim, que o monopólio da verdade ninguém tem. Tem escolhas, por vezes um momento, por vezes essa situação. Quem acompanha o Couto vê o desempenho dele, quem acompanha o Paquetá está vendo o momento dele, quem vê essa remontagem, o setor em que o Neymar está vendo, observa ele.
Mas ele pode ser, sim, de Everton Ribeiro, ele pode ser, sim, do Rafael, ela pode ter outros jogadores que surjam, o Rodrigo, que já jogou nessa função nas categorias de base. Eu respeito as opiniões diferentes, como na pergunta que já está externando a tua, pode ter certeza. Vamos voltar a falar com o Tite. Tite, retomando a nossa entrevista, a nossa conversa, eu queria que você falasse sobre o Xavi Hernandes. O convite, a CBF confirmou que fez um convite a ele acabou não aceitando. Esse convite passou pelo teu aval? Flávio, nós conversamos a possibilidade de trabalhar junto ou algumas possibilidades, eu estou me remetendo ao tempo. A minha especificamente era de Muricy Ramalho, que foi o primeiro contato, e nós tivemos de uma forma direta, aguardamos algum tempo. Ele tinha uma responsabilidade muito grande, um momento muito importante dentro de São Paulo. Na sequência, teve sim também uma sugestão por parte do presidente Caboclo, então, né, a respeito do Xavi, sim, teve por parte dele, e teve essa possibilidade aventada. A minha, particularmente, era, inicialmente, a do Muricy sempre a foi, né, e externei isso a ele pessoalmente. Depois, as evoluções acabaram acontecendo, eu conversei com o Muricy pessoalmente no apartamento dele, o Juninho conversou com ele, antes o próprio presidente Caboclo tinha conversado com ele para ter essa possibilidade. Daí, infelizmente, ele teve a condição de seguir no São Paulo, aí, sucesso, mas nós também tínhamos a expectativa de poder trabalhar juntos. Celso Cardoso. Você já falou sobre a questão do Veiga e eu te pergunto também sobre os casos do William, Renato Augusto, Hulk, jogadores que já atuaram com você na seleção brasileira. Eles podem ser convocados para a Copa do Mundo? Existe essa possibilidade? Existem chances? Então, ela está dentro daquela ótica. Uma coisa que eu aprendi também, e ao longo do tempo, é não fechar conceito. Deixar com que o campo fale, com que o desempenho fale, acompanhamento dos jogos. O que eu posso falar para ti, Celso, é o seguinte, e externar de forma pública. Nós acompanhamos jogos e tem uma comissão técnica na sua integralidade. Senão fica comentário, no que eu já fiz, de melhores momentos. E comentários de melhores momentos, ele perde referências. O que a gente procura é assistir o jogo na integralidade, por vezes estar no gramado, conversar com os técnicos, conversar com o fisiologista e preparadores físicos, conversar com o atleta, dar o feedback, por vezes presencial, agora está permitindo mais, em função do momento da pandemia. Eu sei que ela não terminou, os cuidados permanecem, mas ela já possibilita uma situação mais, para a gente ter o acompanhamento desse atleta, sem descartar aqueles que têm, daqui a pouco, uma história respeitosa dentro da seleção brasileira, então um pouco um jovem que possa estar surgindo e aí num momento importante, porque é um momento de 28 dias de definição de uma convocação. Tite, mais uma pergunta do nosso Paulo Sérgio. Bom, o que mais nos perguntam, né? Quais os países para você favoritos para essa Copa e também qual o maior adversário da nossa seleção? Qual o maior eu não sei, mas que é uma gama também de equipes tradicionais, de seleções tradicionais. Eu vejo a França bastante forte, com uma geração mesclando, mantendo a sua base. Eu vejo a Inglaterra como uma base muito forte, de jogadores jovens, já uma equipe mais dentro da sua ideia de futebol, mas com atletas jovens. A Bélgica permanece com uma estrutura já consolidada. Alemanha. E a Argentina, que sempre é uma equipe, né, também vem tendo grandes resultados. Sem abrir a possibilidade de descartar seleções que dentro de 6 meses, eu volto a dizer, elas podem se confirmar e crescerem. É muito cedo para a gente fazer isso, para a gente falar isso. Copa do Mundo, a gente conhece, já vê agora, por exemplo, em Champions e Copa do Brasil, que por vezes um jogo só ele acaba sendo determinante. Então, a possibilidade de surpresas também, elas acontecem na medida que pós-fase de grupo é um jogo só. Isso traz um pouquinho do futebol e do futebol, do resultado do desempenho e o resultado final, que às vezes eles não são compatíveis.